Olá pessoal, olá a todos, aqui quem fala é o Fábio Batista, hoje aqui gravando o nosso vídeo número 7 da série Lenda Portaria 52 de 2021 do mapa, alterada pela Portaria 404 de 2020, de 22 de fevereiro de 2022. Vamos estar lendo aqui do artigo 95 até o artigo 119, então espero que vocês gostem. Acho que esse é o penúltimo vídeo de texto de artigo, depois nós temos os anexos, mas confiram aí a leitura dessa portaria número 52 de 2021, que versa sobre assuntos ligados à produção de alimentos orgânicos. Se gostarem do vídeo, deixem o seu like, seu comentário e não esqueçam de seguir o canal, tá bem? Até daqui a pouquinho, no final do vídeo eu vejo vocês novamente. Olá pessoal, continuando a nossa leitura aqui da portaria do mapa número 52 de 2021, alterada pela portaria 404 de 22 de fevereiro de 2022, lendo o título 4 dos Sistemas Orgânicos de Produção Vegetal, capítulo 1 dos Objetivos. Então vamos lá. Artigo 95. Os sistemas orgânicos de produção vegetal devem priorizar, inciso 1º, a utilização de material de propagação originário de espécies vegetais adaptadas às condições ambientais locais e tolerantes a pragas e doenças. Inciso 2º, a manutenção da atividade biológica do solo, o equilíbrio de nutrientes e a qualidade da água. Inciso 3º, a adoção de manejo de pragas e doenças que: a linha A, respeite o desenvolvimento natural das plantas. A linha B, respeite a sustentabilidade ambiental. A linha C, respeite a saúde humana e animal, inclusive em sua fase de armazenamento. E a linha D, privilegie métodos culturais, físicos e biológicos. Inciso 4. A redução do revolvimento do solo ao mínimo possível, a exemplo do plantio direto, cultivo mínimo e outras técnicas conservacionistas. Capítulo 2. Dos sistemas produtivos e das práticas de manejo orgânico. Artigo 96. A irrigação e a aplicação de insumos devem ser realizadas de forma a evitar desperdício e poluição da água de superfície ou do lençol freático. Artigo 97. A produção vegetal deverá ser feita com o uso de solo, preferencialmente no ambiente natural, tendo em vista a importância da relação entre as raízes das plantas e a fração orgânica e mineral do solo, que resultará no estabelecimento de uma rizosfera ativa e responsável pela promoção e manutenção do equilíbrio dos nutrientes. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica ao cultivo de espécies naturalmente aquáticas, epífitas, rupestres e à produção de brotos comestíveis. Parágrafo 2º. Na impossibilidade do cultivo no ambiente natural, será permitido excepcionalmente o cultivo em vasos ou similares, canteiros ou estruturas elevadas, desde que o substrato seja elaborado exclusivamente a partir de materiais autorizados neste regulamento técnico com características físicas, químicas e biológicas que se assemelhem aos solos em ambientes naturais, capazes de promover o estabelecimento e a manutenção de uma rizosfera ativa e biologicamente diversificada, mediante autorização do OAC ou da OCS. Parágrafo 3º. O estabelecido no parágrafo 2º não se aplica à composição de substratos para a produção de mudas. Parágrafo 4º. São proibidos os métodos de cultivo onde a nutrição das plantas se dá exclusivamente por meio de soluções nutritivas, tais como hidroponia e técnicas similares. Artigo 98. Os brotos comestíveis devem ser produzidos a partir de grãos e outros materiais obtidos em sistemas orgânicos de produção. Artigo 99. Nas atividades de pós-colheita, a unidade de produção deve garantir a reciclagem da água e dos resíduos, evitando o desperdício e a contaminação química e biológica do ambiente.
Artigo 100. É proibida a utilização de organismos geneticamente modificados e seus derivados em sistemas orgânicos de produção vegetal. Seção 2. Das sementes e mudas. Artigo 101. As normas estabelecidas nesta seção dizem respeito à produção, o beneficiamento, a embalagem, o armazenamento, o transporte, o comércio, o uso, a importação e a exportação de sementes e mudas orgânicas. Parágrafo único. A produção, o beneficiamento, a embalagem, o armazenamento, o transporte, o comércio, a importação e a exportação de sementes e mudas orgânicas deverão também atender o que estabelece a regulamentação brasileira para a produção de sementes e mudas. Subseção 1. Das disposições gerais. Artigo 102. A produção de sementes e mudas orgânicas deverá obedecer às normas e padrões de identidade e qualidade estabelecidas na regulamentação brasileira para a produção de sementes e mudas. Subseção 2. Da utilização. Artigo 103. As sementes e mudas deverão ser oriundas de sistemas orgânicos de produção. Parágrafo 1º. Se constatada a indisponibilidade da cultivar de sementes e mudas oriundas de sistemas orgânicos de produção, o OAC ou a OCS poderá autorizar a utilização de outros materiais existentes no mercado, dando preferência aos sem tratamento ou que tenham sido tratados com substâncias e produtos autorizados neste regulamento técnico. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o prazo de 5 anos, contados a partir de 2 de março de 2022, como período de adequação para uso de mudas de hortaliças obtidas a partir de sementes. Parágrafo 2º-A. Durante o período estabelecido no parágrafo 2º, o OAC ou a OCS, verificando a indisponibilidade de mudas obtidas a partir de sementes oriundas de sistemas orgânicos, poderá autorizar a utilização de outros materiais existentes no mercado, atendendo ao disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 2º-B. A permissão indicada no parágrafo 2º-A não poderá exceder a 80% das mudas utilizadas no segundo ano, a 60% no terceiro ano, a 40% no quarto ano e a 20% no quinto ano. Parágrafo 2º-C. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º-A, as mudas de hortaliças obtidas a partir de sementes somente poderão ser produzidas em sistemas orgânicos de produção. Parágrafo 2º-D. As espécies não contempladas no parágrafo 2º, provenientes de mudas não orgânicas, deverão ter pelo menos 3/4 do seu desenvolvimento vegetativo antes do início da colheita em sistema orgânico. Parágrafo 3º. O uso de sementes tratadas com insumos não autorizados nos sistemas orgânicos de produção fica proibido a partir de 5 anos da publicação do presente regulamento técnico, excetuados os tratamentos quarentenários impostos pela autoridade competente. Parágrafo 4º. A Coordenação de Produção Orgânica, CPOR, manterá no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lista de espécies com disponibilidade de sementes e mudas orgânicas para subsidiar as autorizações previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. A lista prevista no parágrafo 4º deverá, inciso 1º, ser atualizada com dados provenientes das comissões de produção orgânica nas unidades da Federação, CPOR-UF. Inciso 2º. Apresentar espécies agrupadas por cultivar ou variedades. Inciso 3º. Apresentar as características gerais e informações sobre a recomendação por região e o número de inscrição no Registro Nacional de Cultivares, RNC, da cultivar ou variedade quando exigido pela legislação específica. E, inciso 4º, identificar o fornecedor da cultivar ou variedade com o nome, endereço e número de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASSEM, quando exigido pela legislação específica. Parágrafo 6º.
A lista prevista no parágrafo anterior, quando elaborada, será disponibilizada como referência para os plantios do ano posterior. Parágrafo 7º. O produtor que tiver adquirido em data anterior à divulgação de nova lista sementes não orgânicas de variedade que passaram a constar na lista, poderá utilizá-las dando ciência ao OAC ou OCS. Artigo 104. É proibida a certificação como orgânico de material de multiplicação vegetal obtido por meio de indução de mutação por irradiação ou a partir do uso da técnica de fusão de protoplasma. Artigo 105. Para o tratamento e armazenamento de sementes e mudas, somente será autorizado o uso de produtos que contenham substâncias autorizadas neste regulamento técnico. Subseção 3. Da produção de sementes e mudas. Artigo 106. Para serem consideradas como orgânicos, os materiais de propagação, na fase de campo, deverão ter sido produzidos em conformidade com o estabelecido neste regulamento técnico. Artigo 107. É permitida a policultura e convívio com plantas espontâneas nos campos de produção de sementes orgânicas, desde que adotadas medidas que garantam os padrões de qualidade das sementes. Parágrafo único. Os organismos de avaliação da conformidade deverão aprovar as medidas previstas no caput, devendo estas estarem previstas no plano de manejo orgânico do produtor. Artigo 108. Na produção de sementes orgânicas é permitida a utilização de material de multiplicação vegetal oriundo de sistemas não orgânicos de produção, desde que esta produção seja conduzida em manejo orgânico durante um ciclo de produção, desde que cumprido o período de conversão. Artigo 109. No caso de o produtor de mudas orgânicas necessitar adquirir material de propagação vegetativa oriundo de sistemas não orgânicos de produção, ele deverá ter 3/4 de seu período de produção em manejo orgânico para que a muda produzida possa ser considerada orgânica. Parágrafo único. O estabelecido no caput não se aplica ao produtor de mudas orgânicas de hortaliças obtidas a partir de sementes, que deverá atender ao disposto nos parágrafos 2º, 2º-A, 2º-B e 2º-C do artigo 103. Artigo 110. Caso constatada a presença de cultivares geneticamente modificadas nas proximidades, os organismos de avaliação da conformidade orgânica deverão, segundo sua análise de risco, avaliar a necessidade de coletar amostras das sementes orgânicas para verificar a ocorrência de contaminações. Artigo 111. O produtor de sementes e mudas orgânicas, ao adquirir o material de propagação que irá multiplicar, deverá solicitar do fornecedor a declaração de que a cultivar não foi obtida por meio de indução de mutação utilizando irradiação. Artigo 112. Na produção de mudas orgânicas, a partir de cultura de tecidos e micropropagação, só poderão ser utilizadas substâncias e práticas autorizadas neste regulamento técnico. Subseção 4. Do beneficiamento, armazenamento e transporte. Artigo 113. Quando uma unidade de beneficiamento de sementes UBS receber sementes de produtores certificados por organismos de avaliação da conformidade orgânica diferente do que a certifica, as sementes deverão estar acompanhadas de declaração de transação comercial. Artigo 114. Quando o beneficiamento de sementes orgânicas for realizado em unidade de beneficiamento de sementes, UBS, que também opera com sementes oriundas de sistemas convencionais, deverão ser implementadas medidas que assegurem a sua efetiva separação. Parágrafo 1º. Todas as sementes que entrem ou estejam armazenadas na UBS deverão estar devidamente identificadas e as sementes orgânicas deverão ser dispostas em espaços específicos. Parágrafo 2º. Todas as vezes que as máquinas e equipamentos forem trabalhar com sementes orgânicas, após terem sido utilizadas com sementes convencionais, deverão passar por rigorosa limpeza, a fim de que não ocorram misturas. Parágrafo 3º.
Conforme a avaliação de risco, o organismo de avaliação de conformidade orgânica poderá determinar uma quantidade de sementes orgânicas que deverá ser descartada no início da operação de beneficiamento. Artigo 115. A semente orgânica a granel deverá ser armazenada e transportada de forma que se assegure o isolamento e a não contaminação por sementes oriundas de sistemas não orgânicos de produção. Artigo 116. As embalagens de sementes orgânicas deverão trazer, além das informações obrigatórias estabelecidas na regulamentação específica para sementes e mudas, o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica e, opcionalmente, a identificação do Organismo de Avaliação da Conformidade Orgânica. Seção 2. Da fertilidade do solo e fertilização. Artigo 117. Somente é permitida a utilização de fertilizantes corretivos e inoculantes que sejam constituídos por substâncias e produtos autorizados nas condições de uso especificados no anexo 5 deste regulamento técnico e de acordo com a necessidade de uso prevista no plano de manejo orgânico. Parágrafo 1º. A utilização desses insumos deverá ser autorizada especificamente pelo OAC ou pela OCS, quando da aprovação do plano de manejo orgânico, devendo levar em consideração, inciso 1, as matérias-primas e o processo de obtenção do produto, inciso 2, a quantidade aplicada, e inciso 3, a necessidade de análise laboratorial em caso de suspeita de contaminação. Parágrafo 2º. O fornecimento de nitrogênio por meio das adubações deverá ser feito preponderantemente na forma sólida. Parágrafo 3º. Devem ser observados, quando indicados, limites máximos de contaminantes estabelecidos no anexo 4 deste regulamento técnico. Parágrafo 4º. Devem ser respeitadas ainda as exigências a seguir. Inciso 1. A aplicação com equipamento de proteção individual adequado. E inciso 2. Para produtos comerciais, atendimento ao disposto nas legislações específicas. Artigo 118. Em caso de suspeita de contaminação dos insumos, de que trata o artigo 117, deverá ser exigido pelo OAC ou pela OCS a análise laboratorial e, se constatada a contaminação, estes não poderão ser utilizados em sistemas orgânicos de produção. Artigo 119. Deverão ser mantidos registros e identificações detalhados e atualizados das práticas de manejo e insumos utilizados nos sistemas de produção orgânica. E vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Paramos aqui na página 28, antes da seção 3 do manejo de pragas, o artigo 120, que nós daremos continuidade no próximo vídeo. Então, até lá. Vejo vocês daqui a pouquinho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Já chegando no final dessa portaria que rege a produção de alimentos orgânicos no Brasil. Vimos aqui a produção manejo de sementes, armazenamento e aquisição. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí nos comentários, deem seu like, sua opinião. Se gostariam de alguma lei, portaria, artigo específico que a gente lesse aqui no canal, pode deixar nos comentários, tá? Espero que vocês tenham um ótimo dia onde vocês estiverem. Vejo vocês no vídeo número 8, que já está no finalzinho da portaria. Vamos chegar logo no artigo 146, mas vamos começar do 120, né? Vejo vocês no próximo artigo. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.